dentro dos supercarros. Uma obra de arte feita à mão que conta com madeira exótica, couro suntuoso e pintura distinta. Um veículo Gran Turismo feito para os mais altos padrões, mas que ainda é capaz de ir de 0 a 100 km por hora em cerca de 4,4 segundos. Um carro que começa a vida em $270 mil e raramente para por aí. O Rolls-Royce Race. O veículo mais potente de todos a receber o adorno da mulher voadora. Um veículo feito para ser dirigido. A gente não tá mais nas décadas de 30 ou 40. Os ricos não necessariamente têm motorista. Eles não necessariamente querem que alguém dirija para eles. O esportivo e o luxuoso normalmente não andam juntos. Ou você tem um ou outro. Limusines extravagantes mantiveram a marca no mercado, mas com seus compradores envelhecendo, a companhia precisa atrair a próxima geração. Fazer o Wraith é meio arriscado porque ele foge dos valores tradicionais da marca. Um risco que vale a pena correr para garantir a sobrevivência do que pode ser o mais famoso ícone do automobilismo britânico. O Wraith fica numa linha tênue, porque ele ainda parece com um Rolls-Royce, mas ele tem as proporções certas, tem a presença e a elegância. Ele tem a madeira e o couro artesanais e tem todas as características que você espera de um Rolls-Royce, mas ele é capaz de fazer curvas um pouco melhor. Seja fazendo uma curva ou voando baixo em alguma reta, ver qualquer Rolls-Royce ainda é um evento extremamente incomum. O Rolls-Royce é algo muito caro e precioso. Os nossos índices de venda do ano passado ficaram um pouco abaixo dos 4 mil carros. 4 mil carros 0 km, vendidos em 50 países de um planeta com uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. É um acontecimento quando ele passa. Acontecimento que começa na propriedade de Goodwood, no sul da Inglaterra, dentro do complexo da Rolls-Royce. Ela é ultramoderna, ecologicamente correta. Temos muita sorte por estar aqui na propriedade Goodwood. O incrível deste lugar é que você não sabe que ele está aqui. Se não estiver aqui, não dá para vê-lo. Talvez você não consiga ver o quanto este complexo é extremamente distinto. Quando você anda pela linha, não parece que tem muita coisa acontecendo, porque não tem máquinas. Só tem pessoas montando todos os carros à mão. Sim, porque o complexo remonta a uma época mais simples de uma era diferente. Nós não chamamos de fábrica, nós chamamos de centro de produção. Esse é o lar da Rolls-Royce. Um lar de onde os carros terminados não saem da linha em segundos, mas sim em meses. O Race é tão requintado que são necessários 1.500 homens e mulheres e mais de 450 horas de trabalho manual para produzir carinhosamente uma única unidade. A maior diferença entre a produção do Rolls-Royce e da maioria dos outros carros está relacionada ao tempo. Quando eu digo que nós estamos funcionando perto da capacidade máxima e as pessoas veem a linha se movendo lentamente, sem bagunça e sem barulho, elas não acreditam em mim. Nós não temos pressa e temos consideração. A sensação de modernidade da produção esconde uma verdade simples. A busca pela perfeição não exige uma linha de montagem mecanizada. A automação não dá a habilidade necessária para trabalhar com produtos naturais, tipo madeira, couro e pinturas feitas à mão. E é disso que a gente se orgulha. Um orgulho que é, em parte, devido à localização de Goodwood. A sede fica em Sussex Ocidental. Nós empregamos mais de 1.600 pessoas e somos um sucesso da produção britânica. Não é nada tradicional fazer um carro no sul, mas, na verdade, não somos uma montadora automotiva tradicional. Uma montadora não tradicional que está intimamente ligada ao próprio Reino Unido. A Rolls-Royce é uma parte importante da história britânica. Ela é muito importante para a Grã-Bretanha. Ela é maior do que a indústria automotiva. Por ser uma marca britânica, ela é importante para muita gente e isso é incrível.
Existe um tipo de valorização cultural na Grã-Bretanha das coisas que são feitas à mão ou feitas como antigamente. A Rolls-Royce sempre foi uma fonte de prestígio, mas ela nem sempre foi bem-sucedida. O mercado da Rolls-Royce teve altos e baixos durante a história. A empresa surgiu em 4 de maio de 1904, quando 2 grandes homens, os nossos fundadores, Sir Henry Royce e Charles Rolls, se conheceram no Hotel Midland, em Manchester. Sir Henry Royce e Charles Rolls se conheceram 5 meses depois dos irmãos Wright fazerem seu primeiro voo. Era uma época onde a sociedade estava mudando radicalmente. No entanto, os cavalos e as carruagens ainda eram os meios de transporte dominantes. Sir Henry Royce teve muito sucesso, mas era alguém que tinha surgido do nada. E Charles Rolls era um aristocrata, mas era uma pessoa muito aventureira. Rolls era um caçador de emoções e foi um dos primeiros homens a atravessar o Canal da Mancha de avião. Isso foi um encontro de mentes brilhantes, e eles falaram sobre o seu desejo de construir o melhor carro do mundo. Os dois fizeram um acordo para criar uma nova companhia automotiva. Todo e cada um dos carros levaria o nome de Rolls-Royce. Foi uma reunião intrigante totalmente registrada. A gente sabe até o que eles comeram. É extraordinário e, como muitas coisas da Rolls-Royce, a história é extremamente bem documentada. Desde o surgimento da marca, o preço nunca importou. Para Sir Henry Royce, a qualidade dos carros vinha primeiro e o preço depois. Ambos acreditavam que sempre haveria compradores dispostos a pagar um preço alto pelo melhor, e eles estavam certos. Foi um começo bem prematuro do automobilismo. Como muitas tecnologias de primeira geração, os primeiros automóveis eram extremamente caros. E os automóveis da Rolls-Royce tinham preços ainda mais extravagantes. Quando surgiram os carros, com o Rolls-Royce sendo um dos primeiros, quem podia comprar carros? O sucesso inicial da empresa aconteceu em 1906. Talvez o carro mais famoso tenha sido o Silver Ghost. O Silver Ghost foi feito para demonstrar as proezas de engenharia da marca. O nome Silver Ghost, ou Fantasma Prateado, era devido à lataria prateada, mas o que mais chamou a atenção foi seu desempenho. Em um ano, o carro foi de Londres a Glasgow 27 vezes e definiu o recorde mundial de um carro que andou mais tempo sem parar. Depois de um tempo, o mesmo carro percorreria 24 mil quilômetros sem parar, em uma época onde percorrer algumas centenas de quilômetros já era desafiador. Isso fez a Rolls-Royce se tornar uma referência em termos de qualidade da engenharia. No início de tudo, os pilotos competiam com veículos da Rolls-Royce. Depois, eles viraram carros de luxo, viraram limusines com chofer, e isso continua assim durante décadas. O custo espantoso ajuda a companhia a se tornar uma marca global antes mesmo que alguém soubesse o que era ser global. O carro do Marajá na Índia, o carro de um grande homem de negócios nos Estados Unidos, o carro de um oficial do governo na Rússia. É extraordinário pensar que mesmo no começo de tudo, essa companhia britânica já enviava carros para o mundo todo. O sucesso fora do Reino Unido fez a dama voadora decolar. Entretanto, na parte final do século XX, ela teve dificuldades para continuar no ar. A existência da Rolls-Royce deve-se ao fato de eles terem ficado sem dinheiro e terem ido à falência. Em 1971, a situação ficou tão ruim que o governo britânico interveio e nacionalizou a companhia. Eles não lançaram nenhum carro durante décadas e décadas, mas como eles são britânicos, eles fecharam a boca e não falaram dos problemas. Durante aquele período e durante as décadas de 80 e de 90, a companhia estava sofrendo com a falta de investimentos. Bom, a Rolls-Royce estava chegando ao fim da linha. Eles não tinham dinheiro para continuar fazendo o que já faziam e não tinham dinheiro para criar um novo carro.
Era provável que a Rolls-Royce estivesse à beira da extinção, mas nós só ficaríamos sabendo disso no dia seguinte. Enquanto o século se aproximava do fim, uma marca que era sinônimo de riqueza, poder e fama estava prestes a perecer. Até que uma simples folha de papel mudou de mãos. Em perigo. A marca tinha sobrevivido a 2 guerras mundiais, a falência e a nacionalização do governo. No entanto, ela estava à beira do precipício mais uma vez. É inimaginável pensar que isso poderia não ter existido. Seria algo assustador. Os últimos 20 anos da indústria automotiva provaram várias vezes que algumas marcas que nós achávamos que nunca acabariam se foram. E no meio dos anos 90, o impensável aconteceu. A Rolls-Royce foi colocada à venda. Isso foi uma virada enorme na história da Rolls-Royce. Em 1998, a BMW comprou a marca por 420 milhões de dólares. Mas tudo que eles receberam foi um nome. Na verdade, o que a BMW tinha comprado era um pedaço de papel. Não havia uma fábrica, mão de obra, uma rede de vendas e nem um design. Essa foi, talvez, a maior aventura da história automotiva. A expedição começou com um investimento de 80 milhões de dólares em um novo complexo de produção no sul da Inglaterra. Nós recomeçamos do zero. Não tinha uma mão de obra direta da Rolls-Royce pronta para vir para cá e começar a trabalhar. Mas a localização estratégica da fábrica, próxima ao mar, oferece uma vantagem artesanal única. Um dos motivos da sede ser em Goodwood foi a forte ligação com a indústria de construção naval. A gente está colado no mar. O que a gente faz por aqui? A gente faz barcos, iates e interiores incríveis. Uma grande concentração de técnicos é vital quando se está reconstruindo um ícone da Inglaterra a partir do zero. Eram mais de 100 anos de história e de expectativas sendo depositados na BMW para que ela criasse, reconstruísse e contribuísse com um tipo de renascimento dessa companhia incrível. E a BMW, ela se comprometeu com isso. Esse comprometimento foi caro. Durante a década seguinte, a BMW injetou mais de 1,5 bilhões de dólares. O resultado foi o primeiro modelo novo da Rolls-Royce em anos, o Phantom. Quando o Phantom foi lançado, já fazia muitos anos que a Rolls-Royce não tomava a iniciativa de lançar um modelo novo. Lançado em 2003, o Phantom é uma luxuosa limusine feita para choferes pilotarem e passageiros apreciarem. Com sucesso, o Phantom reacende a Rolls-Royce. Mas após uma década de produção, o público comprador fica mais velho. Para atrair novos compradores, a marca tem que ficar um pouco mais flexível. A solução é um novo veículo, feito para um público diferente. Essa é uma ideia que estava dormente há muito tempo na Rolls-Royce. A ideia de um Rolls-Royce esportivo. Esses compradores jovens e esportivos não comprarão um race, mas sim o encomendarão como uma obra de arte. Os nossos compradores têm a oportunidade de personalizar seus carros, de trabalhar conosco e de nos inspirar. O nível de personalização é inigualável em todo o automobilismo. Uma parte da essência do Rolls-Royce é ser um carro singular. 98% dos nossos carros sai dessa fábrica com algum elemento feito sob medida. Então, a probabilidade de encontrar 2 carros que sejam idênticos é extremamente pequena. Decidir como configurar um race consome muito tempo. São várias decisões a se tomar e nós não apressamos os compradores. São decisões muito pessoais. Um mundo de escolhas espera dentro do estúdio dos clientes, onde uma equipe de designers ajuda compradores a navegarem através de um complexo labirinto de intermináveis possibilidades. Nós gostamos de sentar com o comprador de um jeito bem relaxado aqui em Goodwood para tentar entender quais são as aspirações que eles têm pelos carros.
A gente mostra um monte de finalizações e de cores diferentes. Depois, a gente junta tudo para meio que descobrir se eles gostam de certas combinações. É um mundo colorido. A Rolls-Royce oferece mais de 44 mil cores padrões de pintura. No entanto, se você ainda quiser uma cor diferente, eles conseguem produzir qualquer tom do arco-íris. O colorido da sala talvez seja superado apenas pelas quase ilimitadas opções para o interior. O couro da Rolls-Royce não é algo que você possa comprar em qualquer curtume. Ele é o melhor couro que você poderia colocar nesse carro. O fabuloso couro é frequentemente complementado por madeiras esplêndidas. A Rolls-Royce oferece mais de 20 mil lâminas diferentes e muitas delas são usadas em armários personalizados, raramente encontrados em outros carros. Isso aqui é um rascunho de um umidor que vai ser integrado ao console central do Wraith. Após aprovados, os rascunhos vão para a marcenaria, onde artesãos produzem interiores de alta qualidade, usando uma mistura de técnicas antigas e tecnologia de ponta. Nós estamos na marcenaria da Rolls-Royce. Ela é um lugar muito especial de Goodwood, um lugar muito bonito. Ela tem um certo romance. Um romance baseado em madeira, que é muito incomum na indústria automotiva. Ela é uma das únicas companhias do mundo que tem a própria marcenaria na fábrica. Dentro do umidor, há pilhas de lâminas de madeiras diferentes, prontas para serem transformadas em qualquer coisa que se possa imaginar. Todas as partes de madeira que nós produzimos começam com lâminas que saem dessa sala. O nível constante de umidade do umidor mantém a madeira maleável para os artesãos. Tem lâminas do mundo inteiro. Lâminas tropicais, lâminas da América do Norte, da Europa. Nós temos muitos fornecedores para conseguir essas lâminas. Do começo ao fim, uma única parte em madeira leva mais de 6 semanas para ser produzida. A cada ano, mais de 81 mil partes em madeira são produzidas à mão. Nós estamos ao lado do umidor e, nesse local aqui, nós preparamos as lâminas para a próxima etapa. É aqui que o famoso espelhamento da Rolls-Royce ganha vida, num processo onde o marceneiro espelha as veias da madeira nos dois lados do veículo. O Joe precisa fazer as veias das lâminas de madeira se encontrarem na linha central do carro. Essa é uma habilidade que eles desenvolvem com o tempo. Eles fazem as veias das lâminas se encontrarem para criar um desenho perfeito no interior do carro. Quando eles terminam, as lâminas são presas por fitas adesivas e enviadas para uma máquina de corte a laser. Depois que o Joe prepara as lâminas, nós podemos começar a cortar os formatos específicos para cada parte do carro. As partes terminadas parecem pedaços de madeira sólida, mas, na verdade, são feitas de mais de 30 camadas de diferentes materiais devido às normas de segurança. Nós não podemos usar madeira sólida nos carros. Deus me livre se acontece um acidente, em vez de o material quebrar e machucar os passageiros, ele se deforma. Nós temos que superar vários desafios para usar alguns desses materiais nos carros, o que torna isso ainda mais impressionante. Em outra parte da marcenaria, as camadas restantes são montadas. O que o Tony está fazendo agora é selecionar as camadas individuais dessa parte do substrato que vai ser enviado para a prensa. Nós temos folhas de cola, temos camadas de alumínio. Esse trabalho é extremamente complexo. Durante cada ciclo de prensagem, a cronometragem precisa ser perfeita. Ele tem que colocar as camadas numa ordem específica para garantir que as partes do carro não fiquem mais tempo do que precisam dentro da prensa, porque isso acabaria fazendo a cola secar cedo demais. A prensa lamina cada parte, usando 220 toneladas de força. Isso é quase o dobro do peso de uma baleia azul. Quando o substrato está terminado, é hora de colar as lâminas de madeira.
O que o Paul está fazendo agora é preparar a lâmina que vai ser prensada no substrato que nós acabamos de ver. Ele vai aplicar uma camada de cola no substrato, colar a lâmina nele e depois nós vamos usar uma prensa de membrana para aplicar pressão e calor para garantir que a lâmina fique colada no substrato. O calor é aplicado pela parte inferior da prensa e a membrana é colocada em cima da parte, e é essa pressão que é aplicada no topo da peça que faz com que a cola seque. A temperatura é de cerca de 70 graus e a pressão de cerca de 10.000 kg-força. E essas partes ficam na prensa por cerca de 30 minutos. Depois, um técnico talentoso remove o excesso de material. Agora ele está removendo o excesso do material. Ele toma muito cuidado para não acabar danificando a superfície A. E ele vai fazer isso até a peça ficar no formato final. Nós já estamos nas últimas etapas. Eles estão fazendo o lixamento final e preparando as partes para o processo de laqueação. Durante o lixamento, eles removem meros micrômetros para preparar as partes para a laqueação. Finalmente, as partes são enviadas para o departamento de laqueação, onde eles acrescentam menos de 2 milímetros de revestimento transparente. São madeiras incríveis. Todas essas partes têm que ficar perfeitas, porque se não ficarem, de que adianta? Será melhor. Já é o carimbo oficial da Rolls-Royce há mais de 110 anos. Mas na sociedade computadorizada de hoje, os talentos artesanais necessários para fazer isso estão desaparecendo rápido. O segredo é garantir que essas habilidades insubstituíveis continuem vivas. A Rolls-Royce está construindo automóveis fantásticos à mão desde 1904. Ter um Rolls-Royce é algo que define o sucesso. Mas construir um exige uma mão de obra com habilidades incomuns. O desafio é manter os verdadeiros detalhes do trabalho feito à mão nos nossos produtos. Para manter essas habilidades vivas, a marca criou um programa de aprendizes. A cada ano, 17 jovens adultos têm a oportunidade de aprender a arte tradicional da construção de carros. Quando eu vejo jovens chegando, eu tento ajudá-los. É muito bom. Cada programa de aprendizado pode durar até 4 anos e combinar trabalho aplicado com estudos teóricos. Eles são o futuro, então você tem que repassar as informações necessárias para ajudá-los no futuro deles, sabe? E no futuro da marca também. É um jeito excepcional de dar um retorno e de garantir a continuação de um certo estilo de vida. Quando eu era aprendiz, eu saía da escola e vinha direto pra cá. Eu não teria chegado onde eu tô se não fosse por esses caras trabalhando ao meu redor, me passando o conhecimento deles. Dá pra ver como o conhecimento foi passado de uma geração pra outra e dá pra ver pessoas fazendo coisas que nós teríamos feito há anos. É uma tradição e uma reverência pelo passado e pelos técnicos que, na verdade, fizeram arte enquanto criavam automóveis. E a Rolls-Royce mantém esse espírito vivo. A líder da equipe de costura, Alice Strachan, é um exemplo perfeito de como usar o passado para apostar no futuro compensa. Eu conheci uns 2 caras que estavam no programa de aprendizado, aprendendo a fazer estofamentos. E eles falaram, você devia tentar. E eu pensei, o que eu tenho a perder? O aprendizado leva a um emprego permanente no departamento de costura de couro. Eu cresci muito aqui. Bom, quando eu comecei, eu aprendi cada processo. Agora eu olho para um produto e eu sei dizer se ele está ruim, porque no revestimento e no estofamento dos bancos, os erros ficam muito visíveis. O objetivo do departamento de couro é fazer com que cada segundo dentro da cabine seja especial. Nós estamos no começo do processo, onde começamos a fazer aquele interior realmente especial, que é feito com o melhor couro do mundo. Essa é a pré-inspeção. E eu acho que a primeira coisa que dá para ver é o tanto de cores de couro que nós temos. Essas são as cores tradicionais. Nós temos cores incríveis, tipo o branco ártico, que dá muito contraste e é muito popular nos países do Oriente Médio. Essa cor é fantástica. E tem as cores clássicas, tipo o vermelho, que é uma cor muito forte e profunda. Nós temos muitas cores para você criar o contraste que você quiser. O primeiro passo do processo é examinar a superfície do couro.
A gente inspeciona cada couro, fazendo um estiramento de 10%. Assim dá pra gente ver todas as marcas naturais e as marcas ocorridas durante o processo de produção do couro. Eles estendem o couro em uma bancada de corte a ar e projetam os moldes de todos os painéis digitalmente. Muitas fábricas só estendem o couro na bancada e usam um processo automatizado com uma câmera. Bom, a gente acredita que a melhor câmera de todas é o olho humano. O olho humano tem mais pixels do que qualquer câmera. Leva 17 dias e 18 couros para fazer o interior de apenas um race. A gente seleciona, corta e prepara os painéis. Depois disso, começa a parte mais técnica. É aqui que a equipe de costura usa toda a sua habilidade e seu talento para unir todos esses painéis da maneira mais exata e mais precisa possível. Muito do que nós fazemos aqui depende da alfaiataria, então nós aplicamos algumas técnicas que são muito usadas no mundo da moda. Todos da equipe já tinham experiência com alfaiataria ou com produção de mobília e tal. Eles vêm pra cá e usam habilidades aprendidas em outras áreas. Não há pressa para que os produtos fiquem prontos. Nós temos que garantir que cada um deles fique perfeito. O couro não passa pelos processos altamente tecnológicos e automatizados atuais. O nível dos detalhes e a habilidade manual necessária para trazer um interior à vida são extremamente parecidos com o que Charles Ross e Sir Henry Royce faziam em sua época. Será que nossos fundadores entrariam aqui e reconheceriam os processos? Eu acredito que sim, de verdade. E isso é porque as técnicas e os processos básicos que nós utilizamos para produzir esses materiais aqui são praticamente os mesmos. Esse conjunto já está pronto para ir lá para cima, para a área de produção de bancos, para eles terminarem a magia. No andar de cima, a equipe de acabamento monta as partes internas uma por uma. A fiação é passada. Os assentos são revestidos. E os bancos são testados para garantir que funcionem perfeitamente. Quando os bancos e o resto dos elementos internos estão prontos, eles voltam para a linha de montagem final no andar de baixo, onde uma equipe entrosada continua a busca pela perfeição. Leva um total de umas 18 horas para o carro ir do começo ao fim da linha, o que demora um pouco mais de um dia, porque fazemos em 2 turnos. A cada 1 hora aproximadamente, uma carroceria pintada entra na linha, mas isso raramente é apressado. A gente prefere demorar um pouco mais e fazer tudo com calma. Isso evita que a gente acabe danificando uma parte que levou 6 semanas para ser feita. Cada operador tem que lembrar do que fez em mais de 50 minutos de trabalho. E além de terem que lembrar do que fizeram na última hora, fazem uma coisa nesse carro e outra coisa no outro carro. A linha do Race é composta por 18 estações. O primeiro passo é instalar tudo que não vai poder ser visto no carro. Primeiro, eles instalam um chicote elétrico feito sob medida. Tem quilômetros de fios para fazer tudo funcionar. É praticamente uma rodovia de fios passando pelo carro. Apesar de haver muitos fios no interior do Race, não há muitos no interior da fábrica, onde também não parece haver qualquer forma de automação. Com a quantidade de carros que a gente produz a cada dia, a gente não precisa ter esteiras, a gente não gosta de automação. Não tem nenhum robô envolvido no processo. Nem parece que você está fazendo um carro, é tudo diferente e a produção não é alta. É um processo bem manual. Gostamos de fazer o trabalho em silêncio. Não tem nem música aqui. É necessário um lugar tranquilo para construir o que muitos consideram ser o automóvel mais silencioso da estrada. No momento em que as portas fecham com o mecanismo de fechamento automático, você fica num silêncio total. E eu não conheço muitos carros que criam esse tipo de atmosfera. Uma enorme quantidade de material de isolamento acústico cria a sensação de silêncio. Quando você entra no carro, se isola do resto do mundo.
E para conseguir isso, usamos vários tipos de isolantes acústicos no carro. E tipos diferentes de isolantes acústicos silenciam ruídos diferentes. O painel de instrumentos vem a seguir, mas diferente da maioria dos carros, aqui ele é instalado em 2 etapas. Primeiro, eles instalam a parte mecânica do sistema. Depois, eles colocam as incríveis partes que foram feitas à mão. Bom, esta é a segunda etapa da instalação do painel. No carro aqui atrás estão pondo o couro e a madeira do painel. O couro e a madeira não só são lindos de se ver, mas também escondem uma enorme quantidade de componentes elétricos. Uma das coisas que dá para perceber é como tudo fica escondido. Mas isso é algo que nós fazemos de propósito. O painel não pode ter um visual poluído e a tecnologia só deve ficar aparente quando for necessária. Quando você entra num Rolls Royce, você vê a madeira artesanal, o couro costurado à mão e esse tipo de coisa. E todos os computadores e acessórios ficam escondidos. Alguns desses computadores controlam a transmissão de 8 marchas. E essa caixa de câmbio tem uma surpresa. Ela consegue pensar por conta própria. Em vez de a caixa de câmbio só sustentar a velocidade do carro, ela também lê o caminho à frente. Ela sabe quais curvas estão chegando e sabe qual marcha precisa engatar. Essa é a primeira transmissão a ser conectada a um satélite de GPS. E ela é baseada na tecnologia de Fórmula 1 da BMW. Quando você está numa reta e tem uma bifurcação em T na estrada, se você estiver com uma seta ligada, o carro sabe para onde você vai virar. Então ele reduz para a marcha correta, em vez de engatar a marcha mais alta que precisaria para continuar em linha reta. A transmissão é pré-montada no local de submontagem do sistema de tração. Nesse local, 2 funcionários conectam o sistema de tração do Race ao enorme motor V12 biturbo de 6,6 litros. Esse é o motor V12 biturbo 6.6 que faz o Race andar. É um motor impressionante e encaixa perfeitamente no carro. O espaço é bem restrito. O espaço que sobra depois da instalação é de cerca de 2 centímetros de cada lado. A cada hora, um sistema de tração montado é enviado a um Race que está à sua espera. A instalação do motor mais potente da Rolls-Royce é tão suave quanto fácil, assim como é dirigir o carro. A experiência de direção do Wraith é totalmente diferente de tudo. No jeito que o motor transfere a potência, na qualidade da viagem, na sensação da pilotagem. O carro reage um pouco melhor, mas você ainda tem aquela sensação de estar num tapete voador ou de estar andando numa nuvem. E você fica num silêncio absoluto dentro dele, sem nenhuma distração do ambiente externo. A linha tem pouca automação, mas, por outro lado, a gente tem muitas porcas, parafusos e arruelas que são muito importantes para o carro. Algumas dessas porcas são usadas para instalar o moderno sistema de suspensão a ar. Tem 2 elementos. Um é o sistema de sensores que vê o que as rodas estão fazendo e o outro são as unidades de suspensão a ar que ficam na carroceria. A suspensão a ar reage quase que instantaneamente, fazendo ajustes 60 vezes a cada segundo. Os passageiros ficam isolados da maioria dos sistemas modernos, mas um deles faz o carro brilhar. São necessários 1.340 cabos de fibra ótica e mais de 14 horas de trabalho para reproduzir o céu estrelado. Você precisa ser muito cuidadoso e paciente, porque esses furos são realmente minúsculos. Eles são feitos por brocas de apenas 0,8 milímetros. Então, isso é muito especial. Os cabos são muito delicados. Se dobrar demais, eles quebram. Temos que tomar muito cuidado para cortá-los, para não acabar cortando o couro também. O teto estrelado é a parte mais difícil de se fazer. Todo esse brilho custa caro. A opção do teto estrelado acrescenta mais de $12 mil ao preço do carro. Eles colocam os bancos no lugar antes de instalar as portas do Race, que se abrem para trás.
As portas são tipo joias, sabe? Elas são totalmente desnecessárias. Você podia ter uma porta normal que abre normalmente, mas também podia ter um carro normal, né? Os painéis das portas são a maior parte feita em madeira da indústria automotiva. Elas são portas muito grandes. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem num carro é fechar a porta, mas essas portas se fecham sozinhas. Eu adoro a ideia de ter um botão que você aperta para fazer as portas fecharem. Assim você não tem que esticar o braço, porque isso simplesmente daria um trabalho que você nunca deveria ter num Rolls-Royce. Quando o veículo entra em sua fase final de construção, em uma pequena sala, um técnico monta a elaborada caixa com as chaves do carro à mão. Quando a caixa está pronta, o carro é enviado para uma estação extremamente especial, onde eles instalam o espírito de êxtase. É aqui que a gente coloca a Emily, que é a moça que todo mundo adora. Ela também é chamada de espírito de êxtase. Na verdade, isso parece algo bem simples, mas você tem que tomar cuidado porque é fácil danificá-la. Eu até disse para minha mulher, todos os Rolls Royce só duram bastante tempo por causa da minha Emily. Então isso é uma sensação muito boa, eu devo dizer. Quando um novo race é ligado, é hora de testá-lo. Esse processo demora 6 vezes mais do que o processo de construção do carro. No alinhamento das rodas, nós conferimos o alinhamento e a geometria da suspensão. Depois disso, o veículo passa por uma conferência dos sistemas de assistência ao condutor. Aí nós levamos o carro para uma inspeção pré-dinamômetro. Depois o carro vai do dinamômetro para uma simulação completa de direção, para garantir que o motor, os freios ABS e a caixa de câmbio estão funcionando conforme o esperado. Isso envolve muita responsabilidade, porque se nós enviarmos um carro que não atenda ou supere as expectativas do cliente, nós não vamos fazer jus à marca Rolls-Royce, que é relacionada à perfeição. A busca pela perfeição é evidente em todos os lugares do interior do complexo Goodwood. Mas há um homem que não pode cometer nenhum erro, o pintor da Coach Line, Mark Coach. A Coach Line é uma linha que é pintada na maioria dos nossos carros, como você pode ver. No carro que está aqui, você tem que estar no estado de espírito certo quando chega de manhã. Você precisa de muita concentração para fazer isso. Tem que esquecer de tudo e entrar no seu próprio mundo para fazer isso aqui. Mark leva 3 horas para fazer uma Coach Line personalizada. Ela é inteira feita à mão e percorre todos os 6 metros do veículo. Isso aqui não é uma coisa que um robô possa fazer. Se você olhar de perto, dá para ver que ela foi feita à mão e que tem pequenas imperfeições. É mais fácil perceber isso com os dedos do que com os olhos. Esse é o resultado final. Eu não aplico verniz transparente sobre ela. Essa tinta não precisa disso. Na verdade, ela adere ao carro e, acredite em mim, depois de 5 dias ela não sai mais. Você pode lavar, polir ou encerar e ela vai continuar ali. Todas são diferentes. Cada uma é feita com um pouco de paixão. Eu me orgulho de todas as Coach Lines que eu faço. Paga-se muito dinheiro para que um mestre artesão especialista pinte esses filetes à mão no seu carro. Você quer ver que eles foram feitos à mão e não por uma máquina que passou espirrando tinta. Esse homem passou horas fazendo essa pintura. Foram necessárias mais de 200 pessoas e mais de 3 meses, mas finalmente as chaves de um Rolls-Royce 0 km estão prontas para serem entregues. A surpresa e a admiração são o resultado direto dos recursos artesanais quase ilimitados que são colocados em cada veículo. Só tem mais umas 2 fabricantes que fazem isso. Os carros têm um nível artístico que é simplesmente incomparável. Essas pessoas dedicam suas vidas a isso. Elas cresceram na companhia e aprenderam a mexer com esses materiais para usá-los da maneira mais bonita e mais chique possível. Você tem orgulho de fazer parte desse processo. Quando eu vou a Londres e vejo um Rolls Royce, eu digo pro meu namorado, talvez eu tenha trabalhado nele, eu posso ter feito aqueles bancos, sabia? Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. É incrível saber que nós produzimos veículos que vão para o mundo inteiro. E não importa para onde um Rolls Royce vá, ele normalmente é notado. O meu pai é engenheiro e o meu pai e o meu irmão também adoram carros. Eles sempre me pedem para levar um modelo novo para eles verem. É um daqueles carros com os quais você quer ter uma experiência.
As pessoas querem saber tudo sobre ele. Elas querem saber quanto ele custa, qual a potência, que motor tem, mas, na verdade, elas só querem passar um tempo com ele. É uma experiência que foi carinhosamente criada usando métodos tradicionais raramente vistos em carros modernos. Um Rolls Royce é uma extensão muito natural desse conceito britânico da alfaiataria personalizada, das tradições do mundo antigo e do respeito pelas tradições e pelo fazer artístico. Da silhueta ao emblema, você sabe que está olhando para algo impressionante. Ver um Rolls Royce e ter uma experiência com um deles é muito raro. Quando você acelera, parece que uma onda gentil e silenciosa de torque começa a te impulsionar da maneira mais suave possível. E a sensação disso é incrível. Ver um Rolls Royce é extremamente raro. Possuir um é ainda mais exclusivo. E por mais de 110 anos, a Dama Voadora representa o melhor dos melhores. O Wraith foi um jeito de admitir que tem pessoas que têm os meios financeiros para ter chofer, mas querem dirigir esses carros. O que ele fez pela nossa marca, para falar a verdade, foi incrível. Há 5 anos, a idade média dos nossos compradores era 53 anos, agora é 45. Ele é um dos automóveis mais luxuosos que o dinheiro pode comprar, feito por uma marca que quase desapareceu. Ele é um veículo que só poderia ter sido criado pelo mais famoso ícone do automobilismo britânico. Ele é o Rolls-Royce Race. Todo Rolls-Royce é uma joia preciosa no oceano automotivo. Eles são excepcionais e únicos. E se você pensar nos Rolls-Royce que foram feitos durante a história, mais de 3/4 deles ainda estão aqui hoje. É incrível. Tudo que nós fazemos na Rolls-Royce é para levar esses carros adiante para futuras gerações. Versão